há nada de errado com seu reprodutor. Não modifique suas configurações. Repetimos, não há nada de errado com seu reprodutor. Você está na frequência do Brotherscast. Jonathan? Winston, o que vou enfrentar? A Camorra dobrou o contrato aberto do Santino, agora é internacional. A alta cúpula. E o Continental? Você matou um homem nas dependências da empresa. Não me deixe escolha a não ser declarar você excomunicado. As portas para qualquer serviço ou fornecedor relacionado ao Continental agora estão fechadas para você. Eu sinto muito. Sua vida foi confiscada. Então por que eu não estou morto? Porque eu pedi que não o fizessem. Agora. Você tem 1 hora. Não posso adiar por mais tempo. Talvez precise disto ao longo do caminho. Winston, diga a eles, a todos eles, quem quer que venha, seja quem for, eu vou matar. Vou matar todos. Saudações a você que está nos ouvindo, nós somos o Brotherscast, eu sou o Hugo Queiroz, estou aqui com meus 2 colegas, o Jonathan. Fala aí, Jonathan, beleza? Olá, tudo bem? William, de volta às terras brasileiras, tudo bem, irmão? E aí, pessoal, beleza? Hoje é um episódio diferente, infelizmente o Gabriel não participou com a gente, porque ele é responsável, então eu vou comandar aqui o episódio de hoje. É um episódio diferente dos demais, a gente já começa a destoar um pouco nessa nossa primeira temporada. A gente vai falar sobre cinema de ação, tratando duas obras aí específicas, né? Mas aí no decorrer da nossa conversa a gente vai trazendo outros exemplos, né, se possível, que é John Wick, né, protagonizado pelo Neo, de Matrix, e a Keanu Reeves, cara. E o Resgate, né, protagonizado pelo Thor, né? As minhas referências quando eu trabalho com cinema de ação, mano, são essas. Tentar levar o cara pra outra franquia. Cara, eu confesso que não é um tipo de cinema que eu consumo, assim, por meu bel prazer. Mas eu consumo de forma esporádica. E uma das coisas que eu tava já pensando aqui pra trazer pra conversa, cara, é definição, cara. Porque como é que a gente define algo como um cinema, como um filme de ação, cara? Parece muito genérico a gente dizer, porque quase todos os filmes que a gente consome e que a gente debateu aqui antes são de certa forma ação. O que é que você acha, John? Não acho que seria de ação. Porque a maioria dos filmes que a gente já discutiu aqui, como é que você encaixaria principalmente Uma Nova Esperança como um filme de ação? Ele seria um filme de ação pra você? Cara, tem explosão e tem velocidade, entendeu? Tem esses dois, pra mim, eu já acho que é ação. Mas eu acho que o cinema de ação, quando a gente tá falando de cinema de ação, tem o confronto corpo a corpo, sabe? Tem o encontro do mocinho e do vilão
Só que no caso, isso nos anos 80 era assim, era mais ponderado, e agora tá crescendo. Tipo, um cara consegue matar 50 pessoas, sabe? De uma vez só. Não de uma vez só, mas consegue enfrentar todo mundo ali em pé de igualdade. Eu acho que isso encaixaria mais nessa vertente. Tipo, os filmes do Jack Chan também tem esse apelo de você ter um cara ali que ele tem habilidades e consegue enfrentar aqueles outros caras com o próprio corpo, não dependendo de uma arma específica, sabe? Entendi. E é curioso, cara, você trazer essa definição entre vilão e mocinho, porque, por exemplo, nesses dois filmes que a gente salientou, né, John Wick e O Resgate, são dois filmes em que os protagonistas têm uma certa ambiguidade nessa questão de ser um herói ou John Wick, que ao meu ver é quase um anti-herói, quase um Batman meio ambíguo, né, não, William? É basicamente isso. Ele se aposenta, né? O John Wick se aposenta da vida mafiosa, fez os seus trabalhos, se destacou, conseguiu levantar uma boa grana para a aposentadoria, porque talvez chega um momento na vida de uma pessoa que, depois de tanta matança, tanta tortura, que chega, né? Então, a única saída é se aposentar, e é isso que a gente vê no filme do John Wick, que é bem diferente no Resgate, porque aí já tem problemas familiares, né? O cara também parece ter trabalhado para a máfia. Amargurado, né, cara? São dois protagonistas amargurados. Os dois têm as suas motivações, tirando que o John Wick tem esse passado evidentemente mafioso. O outro lá é um mercenário, né? Ele trabalha para quem pagar, mas ele tem um passado lá militar, né? Que no nosso entendimento, né? O que é militar é legalizado, né? Tem muitas aspas aí. Sim. Então, de certa forma, tem alguns pontos diferentes, mas tem essa mesma situação que é, como o John falou, né? Que é um cara com habilidades querendo matar um monte. Mas os objetivos e as vontades, os motivos, são diferentes, né? Por um lado, a gente tem uma certa vingança do John Wick pela morte do seu cachorro, o roubo do seu carro. E, por outro lado, é mais só um serviço que se transforma em uma missão praticamente suicida, porque a perda da família da pessoa leva o cara a realmente não querer mais estar ali, então ele não se importa tanto em apanhar, em se arriscar. Pelo menos eu entendi o filme dessa forma. Então, eu tenho, não necessariamente um paralelo, mas eu tenho duas visões sobre os dois filmes. O primeiro, John Wick. O John Wick, eu acho que a gente poderia interpretar da maneira que ele queria um motivo, sabe? Para extravasar a raiva dele, porque ele estava passando por um luto. Tudo bem que o cachorro é um ser vivo, eu realmente acho que o cachorro é o melhor amigo do homem. Cara, eu acho que isso é uma das maiores verdades do universo. Eu sei que isso mexeu com ele de verdade, só que eu acho que ele queria um motivo pra jogar tudo isso, sabe? Tipo, eu tô com tudo isso guardado, eu quero botar pra fora essa porra. E esses caras fizeram com que, tipo, porque ele é imparável, tá ligado? Tipo, não tem como parar o cara, sabe? Eu me lembrei muito de Lobo Solitário, o mangá, cara, nesses momentos de luta, porque você sabe que ele vai matar geral, mas você ainda quer ver como, sabe? Uhum. Então, e já o Resgate com Thor. Thor, mas qual é o nome? Chris Hemsworth. Eu já vejo de uma outra maneira. Vocês lembram de Máquina Mortífera? Sim. Então, o Riggs é um suicida. O Riggs não tinha vontade nenhuma de viver. Então ele resolvia os casos dessa maneira, tipo, foda-se. Eu não tô nem aí. Então, se eu não tô nem aí, eu posso me arriscar. Sabe? O que der, deu. Se não der, se eu me matar, é lucro. Se eu salvar o cara, é lucro também. Então, foda-se. Então eu vejo muito isso no Resgate.
Eu acho muito legal, cara, porque o Máquina Mortífera, a gente estava comentando em off aqui, estava comentando com o William, que é muito legal justamente por causa desses dois protagonistas e porque como eles dois são contrários, equivalentes, né? Porque se o personagem lá do Mel Gibson, o Riggs, ele é o porra louca, né? O suicida, o Roger não, né? Ele tem família e tal, ele tá pensando que ele quer terminar o dia vivo, né, porra? Isso é o mais legal. Quero voltar pra minha família. Isso, é muito maneiro de ver. E ele também, é o próprio Máquina Mortífera, desculpa, cara, mas o próprio Máquina Mortífera, ele tem uma crescente em relação ao filme de ação. Tudo bem que ele pode se encaixar no Buddy Cop, mas, tipo, ele tem essa crescente no sentido de você ter essa noção, porque no final, o que tava fazendo sucesso na época, tipo, o Jet Li tava indo para os Estados Unidos, o Jack Chan também, e o último filme é isso, tipo, é Jet Li dando todos aqueles golpes e o Riggs tentando dar golpe de judô com eles e se fudendo pra caralho. Sim, tu trouxe a tua definição, ô John, eu achei interessante, sabe, cara? Porque eu tava pensando sobre isso, de como a gente tenta definir o que é um cinema de ação. Esse termo, por si só, parece ser muito genérico, sabe? É a mesma dificuldade que a gente teria, por exemplo, de definir o que é um filme de drama, sabe? Mas aí eu tava pensando de que um filme, ele passa a ser ação quando as cenas de destaque, o rolo compressor do filme se dá justamente pela violência, pela explosão e pela velocidade. São termos assim bem genéricos, porque é o jeito que eu encontrei para entender. Por exemplo, quando eu falo que, por exemplo, uma trilogia do Batman, do Nolan, se encaixa como um filme de ação, mas para nós que consumimos as outras mídias é difícil de encaixar ele só como isso, é porque o conteúdo desse filme vai para além das cenas de ação. Aí tu fala sobre como um filme de ação ele demanda muito do corpo a corpo. Como é que o Velozes e Furiosos entra nessa lógica aí? Mas entra nessa lógica porque o próprio Velozes e Furiosos, eles foram se desconstruindo conforme foi saindo um filme. Tipo, no início era de fato um filme sobre carros, sobre corridas clandestinas, esse tipo de coisa. Depois chega um momento que no Velozes e Furiosos, sei lá qual número, tipo, já tinha o The Rock e o Vin Diesel se enfrentando, dando soco na parede rachando, quebrando coluna com o próprio corpo, sabe? Coluna de concreto, que eu quero dizer. Inventaram sabe? até um assalto em algum filme também, né? Cara, então eles foram se reinventando e foram se encaixando no cinema de ação, cara. Eu pelo menos vejo assim. Eles começaram de uma maneira, só que viram mercado para uma outra coisa. Eles acharam que talvez não iriam evoluir tanto em narrativa, talvez só com corridas clandestinas, porque provavelmente, eu acho que realmente ia ficar monótono, talvez, e iria ser mais do mesmo no final. Então, coloca a corrida, mas me dá mais 90 minutos aí de porradaria, com o The Rock quebrando a parede, pô. É o tipo de apelação, né? O The Rock ainda tá no auge da carreira, fazendo filme a cada 2 dias. Então, chama o cara pra fazer aqui, botar uma pinta aqui. Aí o filme faz mais sucesso. Depois chamou o Jason Statham, que é o cara também conhecido pelos filmes de ação. Cara, e tipo, foi assim, saiu um Jumanji, quando eu vi que tinha saído um Jumanji, já tinha saído outro, tá ligado? Eu vi, caralho, fizeram junto, entendeu? Cara, mas nisso, eu acho muito curioso, sabe, cara? Porque, tipo, por exemplo, eu não consigo ver a franquia do filme Transformers como filme de ficção científica, cara. Eu não consigo, eu enxergo ele justamente como filmes de ação. Porque foda-se que tem uma civilização intergaláctica. A gente quer ver robô batendo no outro, tá ligado? Ele pode pegar esse elemento pra dar continuidade pra história. Mas o conteúdo dele é sim um conteúdo de ação, frenético. Tipo, pega uma parada pra levar do ponto A até o ponto B. Nesse percurso, a gente destrói uma cidade, briga um com o outro e beija a mocinha no final. É isso que rola.
na parada do Transformers, a gente cresceu meio assistindo o desenho, né? E no desenho a parte mais legal era a parte da peia, da chibata lá, da ação. E quando chega um filme, ninguém quer entender como é que é a tecnologia, de onde vem, como são criadas os Megatrons, Autobots cara, e tal. O queria. pessoal quer ver chibata. Eu queria, pô. Ah, você. Tipo, só você. Eu tenho uma pergunta aí pra vocês. Nesse novo ramo dos filmes de ação, né, nessa nova leva, John Wick, foi feito de novo aí o Mad Max, Matrix vai aparecer de novo. Nessa nova leva aqui, a gente tá tendo uma reformulação dos filmes de ação ou estamos tendo um resgate dos filmes que a gente já conhecia, o tipo de ação que a gente já conhecia? Resgate, cara, tem, entendeu? Mas eu acho que isso não é uma preferência do filme do gênero ação, não. A gente discutiu isso em algum outro episódio aí, de como a gente tem a reformulação das mesmas receitas, né? A gente falou isso com a nova trilogia do Star Wars. Mas eu acho, assim, interessante o fato de haver uma diversidade maior. Por exemplo, esse filme do Resgate, cara. Se esse filme do Resgate tivesse sido lançado nos anos 80, o protagonista não teria morrido no final. Teria tido uma franquia aí, cara. Mas por outro lado a gente tem o John Wick, que se consolida como um universo e talvez o fato de ter mais de um filme é até justificável. Tanto que eu falei pra ti, William, eu gostei muito mais do 2 do que do primeiro filme. Mas eu acho, cara, que, tipo assim, não posso falar com tanta propriedade, porque, como eu disse, não é o tipo de cinema que eu aprecio, né, nas horas vagas. Mas é interessante ver como elementos técnicos, principalmente de montagem, no cinema de ação, ele ainda são vitais para o desenvolvimento da arte de cinema, sabe, cara? Da mesma maneira que há muitos filmes, entre aspas, porcos de terror, é incrível como filmes trash, eles evidenciam técnicas ou práticas que acabam entrando no cinema mainstream, sabe? E o cinema de ação, ele não tá livre disso. Apesar de que há alguns preciosismos, por exemplo, em Um Resgate, tem uma das coisas que mais eu, assim, detestei, cara, de verdade, foi uma sequência em plano, sabe? Um plano sequência que eu vi, assim, eu não vi necessidade daquele plano sequência. Era óbvio, todos os momentos em que a edição cortava, que é óbvio, não dá pra fazer aquilo tudo de uma vez, mas tipo, o plano sequência tem esse ponto negativo de que o olho da gente fica procurando a edição. Mas o plano sequência pro momento do filme foi totalmente desnecessário. Acho que foi só pro diretor se exibir, sabe? Eu sei fazer. E efeitos especiais, assim, durante esse plano sequência e algumas explosões, cara, efeito digital, aí eu não aguentei. Porra, filme de ação, sinceramente, pra mim, quanto mais orgânico, melhor, tá? Aqueles efeitos feitos no Paint. Cara, não tem uma explosão de granada que eu vi, porra, cara, é sacanagem. Cara, eu só concordo com você sobre os efeitos digitais. Porque dá pra ver um chroma key, ou dá pra ver um deslocamento ali, você sente que não se encaixa, ou aquela explosão não tem tanta proporção. Só que sobre o plano sequência, cara, eu não concordo muito, porque você sabe que teve corte ali porque você tem uma mínima noção de cinema. O público, eu ia falar público médio, mas isso é tão babaca. Nossa, mano. Quica ele aí, cara. Não, nossa. Né? O cara é do Rio. Não, então, que babaca, nossa. Mas o público que curte uma parada mais... curte uma parada mais pop e tu quer ver, tipo, o famoso tiro, porrada e bomba, ele não vai perceber isso, cara. Tipo, ele de fato não vai perceber, vai passar batido. O que ele vai sentir ali é aquela cena levando ele ele vai ter a experiência, ele vai ter, tipo, aquela sensação de tô perdendo fôlego, tá ligado? Pra onde isso vai me levar, sabe? Não tá parando, eu quero ver mais, eu quero ver mais, eu quero ver mais. Tipo, quando que vai parar?
Porque se você pensar em termos de corte, aquele filme lá de guerra lá, que eu achei bem mais ou menos o que ganhou Oscar pra caralho, ganhou Oscar de fotografia, melhor fotografia. 1917? 1917, filme bem mais ou menos. Não, também E você sabe onde tá cortando, sabe? Eu não tô diminuindo, tipo, a técnica de corte, de edição, nem nada, porque é excelente. O que eu tô querendo dizer é que você sabe, e isso não diminui tua experiência no filme. Tipo, eu gosto de todo desse 1917 tecnicamente e tal, mas a jornada é tão qualquer coisa, sabe? Tipo, só isso, ok, tá bom. É porque o foco do filme talvez tenha sido mais a fotografia, mais a parte desse plano, né, da sequência. Mais do que o roteiro em si. É como a gente comentou no primeiro podcast sobre o Wiggers. Ele parece que não se preocupou tanto em roteiro, mas mais apresentar a forma artística, lembra o barroco, e depois a forma da arte alemã. Entendeu? Então, por isso que chama mais atenção ao visual mais do que o roteiro. Eu vejo dessa forma também com 1917. Cara, mas 1917, eu entendo, sabe, o porquê que ele tem, porque o diretor ele queria um tipo de experiência para quem assistisse, apesar de que eu não defendo porque eu também não gosto desse filme. Eu achei, aí o suprassumo do preciosismo foi esse filme ter vencido, acho que ele venceu o melhor filme, né? Agora eu não lembro, mas enfim, eu não achei isso tudo, sabe? Eu acho que se fosse um filme de guerra, levasse tanta atenção pela sua capacidade técnica, Dunkirk não recebeu a atenção que merecia se foi assim, entendeu? Nem vi. Mas eu entendo Dunkirk. Mas Eu eu nem vi entendo, ainda. cara, que devia, herege. Mas que, tipo, o 1917, ele te propõe a experiência do plano de sequência porque ele quer uma virtualidade, cara. Ele quer que você, a imersão quase que como se você colocasse um VR, sabe? Aquele óculos de realidade virtual. Você tá lá com seus colegas. E isso o Resgate não funcionou, cara. E eu acho que era a mesma intenção, porque era uma cena de ação, se não me engano, a cena começa quando ele entra no primeiro carro e vai aquele bate-boom e tal, entra no prédio, começa a matar geral. Tipo, sabe, eu não me senti imerso na cena, mesmo com o plano de sequência. A gente tem, pelo menos eu tenho, essa impressão do plano de sequência do Resgate, a mesma impressão que eu tive nas cenas de ação do Demolidor. Que você não tá lá assistindo, mas você sabe que aquilo é tudo ensaiado e sai uma coisa legal. Apesar de ser um plano de sequência, mas você não sente a imersão como quis passar o filme em 1917. Mas eu acho que tem um ponto aí dos planos de sequências da série Demolidor, que é aquilo também, a câmera no ombro. A câmera no ombro do personagem, tipo, o personagem indo pra frente e a câmera seguindo, depois o personagem faz uma coisa, a câmera passa por baixo, já muda o foco, você se sente ali, sabe? Tem isso, você se sente ali. Já no plano sequência do Resgate, não tem muito isso. Você sente um pouco disso dentro do carro, porque tá muito junto ali no cangote do Thor, né? A câmera. E depois quando sai, você não tem muito isso. Tipo, é só uma briguinha de faca ali, uma lutinha e tal, bababá. Você só se choca mais por conta da surpresa, porque ele tá passando por um lado, aí vem um carro e bate, atropela. Depois vem outra coisa e faz isso. Sabe? Mas nessa da câmera participar da coreografia, essa é a sacada da série Demolidor. Já no caso do Resgate, não. Mas tem um outro porém aí, que tem essa extrapolação também do plano sequência, sabe? Tipo, o que é o plano sequência vai até onde? Quando você faz com maior tempo, eu fiz 15 minutos de plano sequência, olha como eu sou foda. Ou tipo, você fez 5 minutinhos e entregou o que queria entregar e pronto, beleza. Porque tem um outro ponto aí, que é um cinema de ação também, inclusive é um puta filme de ação, que é o Atômica. Tem um plano sequência, se eu não me engano, de 12 minutos. Que com a Charlize Theron, tipo, batendo em dois malucos, cansada, cai no chão, o cara volta, levanta, bate, luta de novo, tenta apertar aqui, dali, não consegue.
cai, levanta de novo. Mano, é cansativo, cara. Cansativo. Demais, demais. E você não quer parar de ver. Cara, eu acho que é um mérito aí desses dois filmes, né? Tanto do John Wick, eu não sei se vocês concordam, tanto do John Wick como do Resgate, cara, porque a coreografia de luta de ambos os filmes eu achei muito foda, cara. Eu achei, assim, muito verossímil, cara. John Wick tem uma certa extrapolação porque há uma banalização, assim, da morte com tiro na cabeça, né? Mas em um Resgate. Cara, eu achei assim, muito. Aí sim, eu achei muito orgânico, sabe? Porque o Resgate, você tira pelo pôster que ele segue aquela paleta alaranjada, sabe? E suja. O John Wick não, o John Wick é uma coisa mais Neon. neon, um neon noir, né? Cara, que eu. Isso O Neo Noir, né? que é o cara que é o que me pega, sabe? Visualmente eu acho muito legal. Tanto que combinou, sabe? Porque eu terminei de ler o Batman no ar, cara, e tipo, eu tô nessa vibe de preto e branco, sabe? E eu achei, cara, muito foda. A coreografia de ambos os filmes funcionam muito bem com o espectro de cores de ambos os filmes, sabe, cara? Eu achei muito bonito de se ver. Uhum. O John Wick, ele tem essa vantagem mesmo, porque eu não sei se a gente já conversou sobre isso ou eu que tava mongolando e pensando nessa porra sozinho, mas tem uma coisa, quando são cores frias ou em lugares onde, tipo, a época é de outono, esse tipo de coisa, aí é aquela cor fria, mais, com a narrativa mais lenta, sei lá, eu me sinto bem, porque é a época que eu gosto. Então o filme pode ser uma merda. Mas eu tô me sentindo bem vendo, sabe? Então essa é a vantagem essa é a pegada do cinema, né? Te dá essa experiência de alguma maneira. E já no John Wick, ele tem bastante disso, né, cara? Porque aquele ambiente, pelo menos pra mim, ele te lembra muito um ambiente de balada e de curtição, né? Porra, Uhum. e com um tiro na cabeça, melhor ainda. Não, Cara, mentira, melhor não. é incrível como o Keanu Reeves combina, né, cara? Porque você para pra pensar, é quase a mesma cinematografia de Matrix, pô. Então, vocês têm uma pergunta agora. O que vocês sentem, tipo, assistindo um filme de ação? Tipo, porque é isso, é violência, às vezes é uma violência gratuita, talvez sem muita motivação. Até porque se você assiste 3 filmes de John Wick, você assiste o primeiro, tu entende a motivação. No segundo, você quer estar ali pra porrada. E no terceiro, você só quer ver mais morte. Tu não tá nem aí porque o cachorro dele morreu, tá ligado? Então, O eu fico. terceiro? Cara, não foi, É, tu não achou meio apelação, não? O terceiro? mas isso é óbvio que é apelação, cara. Se Não, você. mas assim, tipo, Cara, escancarada mesmo. Assim. cara, mas olha a expansão. Tipo, eles deram a ideia de um universo no início. Aham. Tímido, Que é o que me sabe? Bem agrada. tímido. Também, bem tímido. Beleza. E é um universo palpável. Só que no segundo, eles já extrapolam isso fazendo de uma forma mais, talvez mais quadrinho, numa vibe mais quadrinho, de tipo, tal, um pacto de sangue, tal, O bababá, que não sei universo o de quê. Wick é muito quadrinesco. Isso funciona muito num quadrinho. No cinema, obviamente que funcionou, né? À toa que tem o terceiro filme. Só que aí você já sente um efeito Guerra Infinita. Pra onde vai agora, se eu já fiz tudo aqui? Não era mais fácil ter botado o pé no freio? Tem cachorro lutando Kung Fu no terceiro. Ó, mentira, não é Kung Fu, mas. Sabe, tem cachorro Eu na ainda não batalha, vi. brother. Tem cachorro mordendo com traje. Com traje, ó, com
com colete à prova de bala, mordendo a galera, sabe? Tipo, pra onde vai, sabe? Até onde vai esse entretenimento que só te faz glamorizar essa violência, sabe? O que tu tá sentindo vendo, sabe? Tipo, porra, porque ali eu sei que é um filme, senão a gente também pode entrar na discussão de, tipo, o UFC, que é real. As duas pessoas estão se degladiando ali pra ganhar um cinturão. Tipo, a gente tá na época do, sei lá, gladiadores, que porra é essa, sabe? Então, no filme você sabe que é aquilo. Será que tem algum sentimento animalesco ali que a gente precisa sentir isso em algum momento pra, sei lá, não fazer isso com alguma pessoa na vida real? Provavelmente, mas ele traz os elementos de John Wick e também no Resgate, traz alguns elementos que inspiram algumas pessoas, né? Assim, que legal tudo, eu queria saber lutar assim também, matar um monte de gente. Pode ter gente, tenho certeza que tem gente que pensa assim, né? Querer matar, que achando que é legal, tudo matar os vilões, né? Mas, e também deve ter gente que foi atrás de comprar uma faca, um canivete, foi atrás de aprender a lutar, o estilo lá de luta do John. No máximo eu quero um cachorro, só isso. Tem gente que foi atrás de um cachorro, mas tem esse elemento que, assim, é um filme, a gente sabe que isso ali é só um filme de ação. Que Tipo, não vai passar da tela, né? Não vai, isso, não vai. Né? É muito absurdo. O nível de violência do John Wick é feio. O mundo tem isso, mas é tão inimaginável para pessoas que assistem isso que não sai da tela ali. A não ser que alguns casos esporádicos de algumas pessoas que têm algum distúrbio mental e vá lá no cinema atirar um monte de gente, né? Como aconteceu no filme do Batman nos Estados Unidos. Então, cara, eu não acho que vai chegar nesse nível, mas olha só, te dar um exemplo assim. O John Wick, tem cenas, tem making off que saiu aí no Instagram, Facebook, mostrando o Keanu Reeves treinando. E treinando daquele jeito no estilão dele. Ele tem um jeito próprio de segurar na arma. Ele tem um estilo. Você não acha que um policial, ou sei lá, tipo, isso sou eu viajando, tá? Mas um bandido ou alguém que tem algum tipo de porte de arma que curte os filmes, que gosta disso, olha, vê o jeito que o cara segura na arma. Eu vou dar uma caidinha assim pro lado também. Isso se for funcional, porque eu não sou nenhum entendedor de arma de fogo. Mas você sabe, de tipo, implementar aquilo que ele viu no filme na vida real. Mesmo que seja num estilo, num jeito de andar. Tipo, você não quer. Você assiste Velozes e Furiosos. Você dirige. Tu não tem uma vontadezinha de botar o pé ali no acelerador algumas vezes e tentar passar a marcha, tipo, sei lá. Puxar o freio de mão ali, dar um drift. Cara, aquelas 15 marchas que aquela porra daquele carro tem, brother. Tipo. Cara, então é isso que eu quero dizer, até onde isso também pode influenciar a gente. Eu tenho manias assim de certas coisas por conta de paradas que eu vi na TV, sabe? E óbvio que não é nada relacionado à violência e tal, mas é isso que eu tô querendo dizer. Tem a influência ali, sabe? Mas até onde isso afeta, até onde isso vai. Tem dois conceitos aí que eu acho que é interessante a gente levantar, principalmente por conta do cinema de ação mesmo. Existe o conceito de mortificação da informação, que é o quê? É você assistir muito da Atena, esses programas sensacionalistas que supostamente são de notícia. Isso passa para o espectador, é um processo longo, não é logo de cara, é amplo em termos culturais, inclusive, que torna aquele espectador insensível às notícias ruins, sabe? Ao homicídio explícito passa a ser uma coisa banal para quem experiencia isso dentro do campo da informação, né, do noticiário. E também o segundo conceito seria a ideia de tribalismo, que é uma noção que está dentro do cinema de ação, porque a gente quer ver esses elementos rústicos, né, animalescos, entre aspas, mas que a gente experiencia isso de forma saudável
em outros lugares, principalmente no esporte, cara. O esporte nada mais é do que um tribalismo saudável ou aceitável, né? Que é você torcer por determinada coisa ou você estimular tal ideal, porque o atleta ele é um ideal, né? Um modelo a ser seguido. O problema do filme de ação tá nisso, porque um filme de ação é logicamente ficção. Então, o modelo de persona de um John Wick não existe, né? Eu acho que é problemático, sabe, em algum nível. Mas eu acho que, tipo, não é culpa do cinema de ação. Assim como também não é culpa do consumo de videogames, a gente ter esses casos de terrorismo, sabe? É uma coisa que está muito além da mídia, sabe? Do consumo da mídia, sabe? Uhum. Cara, mas vamos pelo menos falar um pouco sobre o que muitos consideram como o filme de ação definitivo, cara, que foi o Mad Max. Que justamente salienta os pontos que eu falei do que eu considero um bom filme de ação, que é, porra, o Mad Max fez um arrastão dos prêmios técnicos, né, cara? Porque, porra, é incrível como um filme consegue se comunicar sem ter a porra de um roteiro, cara. Não, a porra quase não tem fala. Sabe? Eu assistindo o Primal, né, o desenho que o John tinha me indicado, cara, eu não conseguia parar de pensar em Mad Max, cara, porque é a mesma dinâmica, é ação, é porrada, lógico que o Mad Max, né, tem aquela paleta quente, cara, que é incrível. Mesmo as explosões, cara, continuam chamativas dentro de um espectro visual amarelo, cara. Ué, mas o Primal, o Primal ele faz uma referência clara a Mad Max, não sei se você pegou. E o Gendy, eu não vou saber falar o sobrenome dele, Tartakovsky. Ele falou disso, que ele se inspirou também em Mad Max em relação a você ter pouca fala, você conseguir dominar a narrativa e levar o espectador, levar a atenção do espectador não só pela ação, mas também sobre a motivação e a intenção do personagem. E aí, para finalizar, eu queria tirar uma dúvida com vocês. Outra pergunta, na verdade. Qual é a diferença? O que é que caracteriza um filme de ação? Por exemplo, nós temos a franquia 007. Eu falo na franquia mais atual, porque tem uma mais dramatização do que a ação. E tem o John Wick, que é tiro, pancadaria, à torta e à direita. Os dois são caracterizados como filmes de ação. Então, o que é um filme de ação? Eu acho que tem um ponto aí também, porque o 007, ele foi outro filme que, pelo menos com Daniel Craig, ele sofreu uma desconstrução muito grande. Lembrando, e essa desconstrução foi feita também por conta do cinema de ação e iniciou lá com a trilogia Bourne, que é aquela que é uma ação diferenciada com aquela porra daquela câmera tremida que eu odeio. Mas vem depois disso. O que eu quero dizer é, ele já te entrega um filme, que é o Cassino Royale, ele já mostra, tipo, a introdução é uma cena em preto e branco do 007 fazendo algo covarde. Que é, tipo, matando um cara da pior maneira possível e mostrando uma total frieza. E o filme, ele vai para esse caminho. Ele deixa um pouco da história da investigação, de, tipo, um filme de espião, talvez, e vai para um lado mais corrido, assim, da ação. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Então, eu acho que, no caso do 007, tem... Até um certo ponto, ele era um filme de
de aquele entretenimento com investigação e tal, bababá. E depois ele extrapolou pra isso, sabe? Com algumas referências aos filmes antigos. Cara, é uma demanda de público, né? Você vê essa reformulação desses filmes que a gente poderia... Muita gente considera como superficial, né? Você vê, por exemplo, como há uma mudança considerável em termos de drama na franquia do Rock, né? Um lutador. Né? De saindo daqueles filmes em que o objetivo narrativo eram os momentos de luta, que mesmo os filmes primeiro ainda da década de 70, acho que é de 78, e os filmes sequentes na década de 80, sempre a catarse, né, da história era sempre nos momentos de luta. Os filmes já pós anos 2000, né, que teve o Balboa, né, que ele já velhão e ainda luta com um cara mais novo, e esses últimos dois do Apollo Creed, eu já enxergo tipo uma primazia em pegar não só os elementos de ação de luta, sabe, mas o lado mais humano dos personagens. Pô. Por isso que tipo muita gente ficou muito surpresa quando o Stallone foi indicado como melhor ator coadjuvante pelo papel dele em Creed, cara. Mas eu achei, cara, não me surpreendeu, sabe? Eu acho que a construção do Rock, por mais que pareça superficial lá nos primeiros filmes, cara, tem uma tomada muito grande, cara, né, nessa passagem de tempo, que, reparem, não funcionou em Rambo. Porque o Rambo retornou e, cara, o filme é uma porcaria. Uhum. O Rambo continuou do mesmo, que é só matança, mais grotesco. O Rambo 4, nossa, eu acho que é porque direito. eu acho que é porque o Rock, o personagem, ele acaba saindo dessa vertente de que ele só tá ali para treinar, mostrar uma cena de motivação, que ele venceu e ele vai para a luta e ele vai dar tudo de si e ganhar. Porque a história dele, por trás, estava ganhando um corpo maior do que a luta em si. Então a batalha dele já estava sendo outra. A batalha dele não era a luta dele não era mais a luta no ringue, era a luta na vida, do lado de fora, sabe? Então eu acho que o personagem já estava ganhando uma vida assim, sozinho, sabe? Aquele lance do tu que escreve, o Gugu, você tipo deve ter sentido isso. Você escreveu o primeiro capítulo, aí tem uma ideia para o segundo capítulo, mas você já definiu tão bem os personagens na introdução, no primeiro capítulo, que você já começa a pensar, ele não tomaria a decisão dessa maneira, tomaria essa decisão, sabe? Então eu vejo isso com o Rock. Já o Rambo não. O Rambo é a tentativa frustrada de ter um John Wick, sabe? De nascer um John Wick aí. E ele tentou isso já em 3 filmes, se eu não me engano. Cara, e não deu certo. Não deu certo. Cara, pra gente finalizar, vocês têm expectativas de filmes aí, do que ainda vai ser lançado? A gente sabe que a gente já tá passando por um momento complicado por causa da pandemia, a gente não tem muitos certos calendários, né? Mas a gente não tem como esperar, por exemplo, de um Matrix 4 um retorno à filosofia, né? Eu acho que isso aí é impossível. Eu acho que vai continuar. Isso já foi perdido. Mesmo, entendeu? Se é que aquela filosofia foi acertada, foi proposital, né? Se não é que foi uma cagada. Foi o caralho. Sem querer desmerecer o filme, não. Porra, não quer cuspir no pato que come, cara? Você tá louco, bicho. E porra, sacanagem, que ninguém fala mais nada, né, bicho? Parece que eu ficaria muito triste se essa franquia morresse num filme, de verdade. Ah, cara, mas pensa bem, cara. Pensa em toda a trajetória do Mad Max. De como o filme foi feito, do que ele era, do que ele se transformou, sabe? Do terceiro pra esse quarto Mad Max, que é basicamente um remake, né? Mas cara, é outra parada. Chamou de Revisited. Ele não quis dizer nem que era um remake nem um reboot. Então, cara, eu acho que se sair um Mad Max novo é bônus, sabe? Porque o cara talvez não tenha tanta intenção de fazer um novo, não, cara.
Porra, tem 5 Transformers, 10 Velozes e Furiosos. Sacanagem. Realmente, Matrix, assim, não tenho nenhuma expectativa. A expectativa agora, ainda para este ano, é somente o 007 para filmes de ação. Eu não sou um Não, apreciador Eu ainda da vou. franquia, cara. o 007, pra mim, o Cassino Royale é o melhor filme Definitivo. com Daniel Craig. E depois tem o Skyfall, que eu adoro Skyfall também, cara. Inclusive eu tenho o DVD que eu roubei da locadora. Roubei não, peguei da Ixi, cara, esquece. pegou emprestado, Aí- assim, deu. Não, mas inclusive o Skyfall, eu acho que ele foi, em relação à ação e colocando o neon, ele foi um dos primeirão aí, né, nessa pegada. Né? Foi, tem um clima realmente bem frio. Não tem. Ele é o terceiro, né, do Daniel. Terceiro. É o terceiro? E esse 007 do Daniel Craig é isso. Um filme bom, um filme merda. Um filme bom, um filme merda. Ou seja, então esse novo filme vai ser Cara, não é isso, velho. bom, viu? Incrível, Repara Cassino só. Royale chegou, reformulou a ideia de 007, teve uma dificuldade do pessoal aceitar, mas a maioria achou legal, tudo, muita ação. Depois lança uma bosta lá que parece que nem existiu, que é o Quantum of Solace. Depois muito ruim. passa mais um tempo aí, arrasa com Skyfall, arrastando o prêmio lá da música, né, da Adele. Uhum. Spectre, nossa, mano, Muito ruim. eu gastei o dinheiro do cinema acreditando que aquilo era alguma coisa legal. E a gente tá esperando aí, né, finalmente a despedida, né, do Daniel Craig no papel. E esperamos que seja alguma coisa boa, né, já que é a despedida. Que ele tome um tiro na cabeça, que ele morra. O cara Não, tá mas cara, 50. Não, Que vem mas o cara. 008. Faz o cara morrer, mostra o 007 morrendo mesmo. E, pelo amor de Deus, cara, para com isso. Tipo, aceita, Calma aí. tá ligado? Caralho, tu é do tipo que queria que o Max. Tu é do tipo que queria que o Max morresse no final do filme também, né, porra? Que morra, morre. Entendi, mas eu acho que eu acho que em termos de discussão, eu acho que a gente até tirou muito desses dois filmes, sabe?